O plano de Hugo Mota era caçar Glauber Braga e Carla Zambelli. Tudo de uma vez abaciada, no mesmo dia. E aí, bom, não haveria, repito, a controvérsia com o Supremo Tribunal Federal. Só que ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Arthur Lira foi derrotado. Porque o Hugo Mota perdeu o controle. E tende à radicalização. Perdeu o controle sobre a Câmara. Na hipótese de que tenha tido em algum momento, não tem, não manda, é fraco desde sempre e com uma fraqueza acentuada desde que a mesa, o seu comando, a sua cadeira foi tomada, naquela ocasião, há alguns meses, pelos parlamentares bolsonaristas. Ali, o que havia de liderança, de poder de Hugo Mota foi absolutamente fulminado. Ele mantido presidente porque os seus tutores assim queriam, entre os quais o próprio Arthur Lira, de quem a gente vai falar daqui a pouco, também derrotado nesse episódio. A forma como Hugo, precária, falamos muito sobre isso ontem, a forma como o censor Hugo Mota gere a Câmara desagrada a todos, mina o que lhe resta de base e produziu, em função daquele espetáculo grotesco, inclusive com censura, uso de força policial no plenário, aquilo ali produziu uma resposta do parlamento a Hugo Mota, para a derrota de Hugo Mota, expondo Hugo Mota. Hugo Mota queria caçar geral, foi derrotado. Mas como, consenso entre todos ali, o que se exercia era uma prerrogativa da casa, votar sobre a cassação, não havendo a cassação, ele, que queria a cassação, é o símbolo fraco, a figura sobre a qual Alexandre de Moraes avança. Porque essa é a pergunta. O que fará agora Hugo Mota? Como se comportará Hugo Mota diante dessa decisão de Alexandre de Moraes? A rigor, é uma decisão judicial. Vai cumpri-la? A controvérsia está posta. Ele tem argumentos, mas ele é, ao mesmo tempo, alguém muito fraco. E aí? Como é que fica a situação de Hugo Mota? Essa é a grande questão. Como se comportará de agora em diante? Vou até desenvolver isso aqui. Como fica o caso de Alexandre Ramagem diante dessa decisão do Supremo? Porque se existe a decisão de Alexandre de Moraes, no caso de Zambelli, ela é obviamente extensiva. Não precisa elaborar muito. Ela é extensiva à Ramagem também. Também há contra a Ramagem trânsito em julgado. Se o Supremo determina que, nessa condição, a cassação é automática, o parlamento vai deliberar sobre o caso de Ramagem? Ou, acatando a decisão de Alexandre de Moraes, Hugo Mota recua e Ramagem vai pelo mesmo caminho de cassação automática determinado para Carla Zambelli? Essas são as questões que estão postas aí. E encontra Hugo Mota na pior situação possível de fragilidade, sem apoio interno, enfraquecido, e tendo de, a rigor, proteger as prerrogativas do parlamento, porque ele diz que essas prerrogativas existem. Se havia uma determinação anterior do Supremo de que Carla Zambelli perdera o mandato, se botou para votar, acredita na leitura que lhe dá uma prerrogativa de palavra final. Ele já desafiou o Supremo uma vez. Aí agora vem Alexandre de Moraes e determina a nulidade da votação. Faz prevalecer o seu entendimento, à luz dos exemplos que cita. Hugo Mota vai insistir na sua prerrogativa ou, fraco como está, abrirá mão do que considerava prerrogativa para internamente se enfraquecer ainda mais? E Lira largou a mão de Mota, né, gente boa? Hein? Lira largou a mão. Vocês viram isso, né? Porque aqui a gente faz análise do discurso e da circulação da informação. Lira está furioso, Arthur Lira, porque ele foi um dos derrotados. Claro, ele é o tutor, ou era, o padrinho de Hugo Mota, apostou em Hugo Mota, e no contrato social entre eles, informal, por óbvio, estava lá o compromisso de, na gestão Hugo Mota, caçar Glauber Braga. Uma questão pessoal de Arthur Lira. Certo? A fúria de Arthur Lira deriva daí. Porque também ele fica desmoralizado. A cassação de Glauber Braga, sem entrar no mérito da bizarra agressão, razão para a cassação,
Mas a cassação de Glauber Braga para Arthur Lira tinha muito mais elementos do que a questão ética, a agressão, a violência, a vida no parlamento. Então, Arthur Lira está bravo, considera a gestão de Hugo Mota decepcionante e faz isso chegar, importante isso, faz isso chegar em todos os veículos de imprensa. Repare, todo mundo repercutiu a plantação de Arthur Lira, direto ou indiretamente. Fala para um aliado, sabe que o aliado ou os aliados farão informação circular e chegar na imprensa, faz de propósito isso. E foi o que Arthur Lira fez. Diante da derrota de Hugo Mota, que é a derrota dele também, o que ele fez foi largar a mão de Hugo Mota. Lira diz a aliados que gestão de Mota é uma decepção. Ex-presidente da Câmara disse que num grupo de mensagens do Progressistas, do partido dele, do PP, Lira publicou. Tudo isso oferecido para a imprensa. A queimação a Hugo Mota, o abandono a Hugo Mota. Lira no grupo do PP, um grupo fechado do partido. Tem que reorganizar a casa, a Câmara. Está uma esculhambação. Arthur Lira jogando Hugo Mota, fraco, exposto, agora sob pressão do Supremo, jogando Hugo Mota à solidão. Inventou Hugo Mota, bancou Hugo Mota, sustentou Hugo Mota, sustenta. É porque está muito próximo da eleição, né? As coisas vão andar num ritmo diferente. Mas politicamente a situação de Hugo Mota para se reeleger em 2027, para não dizer impossível, muito difícil. Mas ele perdeu as condições mesmo, né? Está num nível de fraqueza que em outros tempos talvez resultasse até na perda da sua condição de presidente da Câmara. Essa é a situação de Hugo Mota em função do abandono de Arthur Lira. Vamos ver quem segurará a mão de Hugo Mota, se alguém segurar. Porque diz que Mota é uma decepção, que está uma esculhambação, que perdeu a liderança, que foi humilhado no episódio Glauber Braga, tudo isso está aí. E o Hugo Mota, à sua maneira, ele ontem também falou sobre a censura que ordenou, né? Porque se não foi ele, foi Lira. Não tem alternativa. Se não foi ele, foi algum dos seus tutores. Ordenou a censura. A imprensa. Expulsão da imprensa do plenário, da galeria. Mandou tirar a transmissão da TV Câmara. Quem mandou? Quem ordenou esse conjunto censor? Ele agora solta notas, pede desculpa, se desculpa do seu jeito, aquela coisa assim, perdão se te magoei, aquele estilo, sabe? Vamos investigar o que aconteceu, os possíveis excessos. Esse é o discurso de Hugo Mota, que eu repito aqui. Mantido o presidente da Câmara, nessa condição em que ele se encontra, que é politicamente fraco, num processo de isolamento, mas formalmente poderoso, porque tem a caneta, essas são as condições para a radicalização, para que acelere na radicalização. São as condições para uma gestão ainda mais autoritária de Hugo Mota. Isso aí é certo, a literatura explica, não apenas a literatura da ciência política, também o Hugo Mota é médico, também a literatura, digamos assim, psiquiátrica, sei lá. As condições para a radicalização do comportamento. Perigosamente postas, essas condições.